Bom dia, meus amigos, tudo bem? Fiquei de dar o organograma aqui do treinamento nosso. Nós vamos falar um pouco sobre o treinamento. Finanças para HP12C. Ele precisa dividir em três partes, né? E para quem que é esse treinamento? Rapidamente, a gente falando aqui. O que que você vai aprender nesse treinamento? No curso, você vai ter conhecimento de matemática financeira, de finanças pessoais e com a utilização da HP12C. É para qualquer público que queira conhecer e estudar sobre as aplicações com o uso da HP12C. Não tem pré-requisito, não precisa ter conhecimento anterior. Basta a vontade e a decisão de aprender. Quais são os diferenciais? Linguagem clara, objetiva e aplicações práticas. Então, vamos falar sobre detalhadamente cada tópico do conteúdo a ser ministrado daqui a pouquinho. E o conhecimento totalmente aplicável e prático. Bom, para quem que serve esse treinamento? Para quem pode estar endividado, para quem não suporta juros altos, não tem argumentação com a negociação com suas dívidas, ou não sabe comprar, vive reclamando porque não tem reserva de dinheiro, para quem toma decisões de compra ruim, para quem não sabe negociar as taxas de juros, para quem não consegue poupar. Então, são para essas pessoas que são esse treinamento. E quem deseja um pouco mais, correto? Bom, nós vamos compartilhar a tela agora aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre o nosso treinamento aqui. Bom, o nosso treinamento, pessoal, ele vai ser dividido aqui em algumas partes. Primeira parte, nós vamos ver aqui, ó, finanças pessoais, que vai ser dividido em quê? Perfil financeiro. Pô, o que que é isso? Nós temos um perfil financeiro. Qual que é esse perfil financeiro? Poupador, gastador, descontrolado, desligado, financista. Você é algum deles? Ou seu cônjuge, ou namorado? Ou conhece alguém tem essas coisas aqui? Vamos falar um pouco sobre isso. E depois nós temos conhecendo o HP12C. E o HP12C ele fala de lógica RPN. E dentro da lógica RPN nós temos cálculo algébrico, funções de porcentagem, funções de calendário. Cálculo algébrico está dividido em quê? Adição, subtração, multiplicação, divisão, função de potência y elevado a x e o inverso de um número que nós vamos utilizar. Onde nós vamos utilizar isso? Em taxa equivalente, lá em capitalização composta. Bom, e aí nós temos a função de porcentagem, que também tem uma função de variação percentual e uma outra função de percentual total. Então, vamos trabalhar essas três funções aqui. A primeira, você trabalha com percentual de um número. Aqui, se você tem dois números, você encontra a variação percentual de aumento e de decréscimo dele. E aqui você faz o valor em relação ao total. E as funções de calendário da calculadora. Função MDY função DMY. A MDY que é a função americana, então não é utilizável para nós. Mas essa de baixo aqui, ela é dividida em função de variação de dias e função date. A função de variação de dia, eu calculo o número de dias entre duas datas. A função date aqui, eu calculo o número de uma data, passado ou futuro. Então, essa que é a nossa primeira parte do curso. Nós vamos trabalhar sobre isso. Na segunda parte, a gente começa a falar sobre capitalização composta, ou juros sobre juros. Que é o quê? Conceito de capital, montante, taxa e tempo, né? Primeiramente, vamos falar disso. Que é o quê? E vamos falar das funções da HP12C. Dentro das funções da HP12C, nós vamos falar de PV, FV, PMT, IN e CHF. E outros também. Aqui, calcula empréstimo, financiamento e aplicações com algumas variáveis. Então, cálculo do montante composto, FV, opa, cálculo do montante composto, FV, normal, cálculo do capital presente, valor presente, cálculo da taxa, cálculo do prazo e o desconto composto. Bom, aqui na taxa de juros, nós vamos falar um pouco sobre taxa equivalente depois também. Que a taxa equivalente serve para quê? Vamos inserir um programinha nela para calcular taxa de cheque especial. Compensa comprar usando cheque, compensa usar o cheque especial?
o cálculo da taxa do cartão de crédito, que é atrasar o cartão de crédito compensa? Não. Então, o que que acontece? E aqui, por último, nós vamos falar sobre desconto composto, que é dividido em tem direito de desconto por antecipação e duplicata, usando as funções financeiras. Assim, a gente vai falar sobre PV, valor atual, e FV, valor nominal, que é a minha dívida, correto? Bom, e por último aqui a terceira parte, que nós vamos falar sobre capitalização composta dentro de séries de pagamento, então onde entra as prestações, né? Temos três modelos. Posto antecipado. O que que é o posto antecipado? Pagamento com 30 dias. Você tem parcelas iguais pagando com 30 dias. Aonde está isso? Financiamento, empréstimo, aplicação, onde você calcula suas prestações iguais com o pagamento de 30 dias. Bom, apesar que antecipado, pagamento no ato da compra ou no ato do contrato. E no caso aqui, pagamento da primeira parcela no ato da compra com demais prestações iguais. E aqui nós temos a linha carência também, que é prestações iguais com carência. Bom, aí nós temos aqui cálculo de carência CN-1 e cálculo das parcelas da carência também. Bom, e aqui nós temos o sistema de amortização francês, então vamos falar um pouquinho também que é a tabela Price, construindo a tabela Price, tá? Bom, e aí de bônus, a gente vai colocar aqui a quarta parte, que é a análise de investimento, para quem quer montar um negócio, fazer uma análise, vamos falar sobre VPL, TIR ou Payback, certo? Esses três aqui são muito importantes para a gente poder estar trabalhando essas questões todas que nós vamos fazer aqui. Bom, e aí por último, nós vamos falar o que que mais vai ter o nosso treinamento aqui nessa parte. O que que acontece? O nosso treinamento também, ele vai acontecer da seguinte forma. Nós vamos ter aqui, quantos dias vão ser o nosso treinamento? Ele vai ter aqui 5 dias de treinamento, né? Esse treinamento vai ser dividido aqui em 2 horas cada dia. Vai acontecer das 20 horas às 22 nas terças e nas quintas-feiras, certo? Tem material? Sim, ele tem o material. O material vai ser em PDF. E vai ter o certificado também, que vai ser em 10, vai ter um certificado de 10 horas também aqui. Bom, qual será o investimento deste treinamento? O investimento desse treinamento vai ser o seguinte: nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Você vai poder pagar no cartão ou no Pix. No cartão, você vai ter as opções aqui de pagamento, que são essas aqui, ó. 4,60 e 71, 3,79 e 2 de 115. Que no caso que tem um desdobramento, se você multiplicar 242, 3,79, né, vai dar 238, ou duas de 235. Ou você pode pagar com um desconto no Pix de R$ 220. Então, o seu investimento é esse. O nosso curso começa amanhã, né? Então, você tem até amanhã de manhã para fazer a sua inscrição desse treinamento, que vai ser fantástico. Nós vamos falar de muitas coisas nesse treinamento. Então, fica comigo. Quem não fez a inscrição, já faça a inscrição logo e vamos mudar a nossa condição financeira. Vamos simplesmente ter mais conhecimento para tomar melhores decisões. Então, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Grande abraço para todos.